Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você nesse momento. Abra sua Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo 42. Amém? Jó, capítulo 42. Nós vamos levar a partir do versículo 1. E você pode marcar aí na sua Bíblia até o versículo 11. Eu quero gastar alguns minutos aqui para conversar com você de maneira muito simples sobre algo que o Senhor falou comigo essa semana em um dos meus momentos aqui, meditando na palavra do Senhor. Eu tive já o privilégio de compartilhar essa palavra com um pequeno grupo de pessoas dessa semana. E hoje eu vou ter a honra de conversar com você um pouquinho sobre algumas questões, alguns pontos que o Senhor falou comigo. Através desse texto, quero gastar com você entre 15 e 20 minutos, mas eu preciso que você esteja muito atento, tá bom? Então, eu sei que você está em casa, né, e qualquer coisa pode roubar a sua atenção. Então, nesse momento, se coloque exclusivamente a sós com o papai, desligue aí tudo aquilo que possa roubar a sua atenção, e simplesmente ouça, palavra muito simples que vai ser ministrada ao meu e ao seu coração neste momento. Jó, capítulo 42, vamos ler a partir do versículo 1. Acredito que você já abriu. O texto diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissestes: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Versículo 5, queridos, eu quero que você grave na sua mente aí. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 7. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não vos trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. Preste atenção, queridos. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Queridos, feche seus olhos só mais uma vez. Eu quero orar por você. Papai, que a tua palavra possa alcançar cada coração que me ouve nesse momento, Jesus. Tu sondas e conhece cada um de nós. O Senhor sabe exatamente o que nós temos vivido, o que cada um deles tem vivido e tem passado. Que a tua palavra, que é viva, que é vida e que é eficaz, possa alcançar o nosso coração nesse momento, de maneira profunda, papai, de maneira profunda, e que ao ouvirmos a tua voz possamos ser transformados de glória em glória, e que a nossa vida nas tuas mãos tenha um impacto que o Senhor espera de cada um de nós na nossa geração. Amém, queridos? O título da minha palavra hoje, queridos, é A Bênção dos Abençoadores. Esse é um texto que eu gosto muito, e para falar a verdade para você, o livro de Jó é um livro que mexe muito comigo. Jó, para mim, é um exemplo, né,
a ser seguido pelos homens da nossa geração, e não só pelos da nossa geração, mas pelos homens, né, que deveria ter sido seguido pelos homens de todas as gerações. E existe muito na vida de Jó que nós precisamos compreender. Infelizmente, quando se fala de Jó, né, vem à nossa memória apenas as tristezas, as grandes dificuldades, o desafio que ele enfrentou, que você conhece muito bem, que foram terríveis, e talvez nenhum de nós jamais passamos por nada parecido com o que Jó enfrentou. Mas só para puxar um pouquinho na nossa memória, né, algumas coisas que eu gosto muito de Jó, que não é apenas aquilo de ruim que aconteceu com ele. Se você volta no primeiro capítulo, eu acho muito interessante a maneira com que o livro de Jó começa e a maneira com que o livro de Jó termina, porque a postura dele no começo dessa história e a maneira com que ele se submete ao Senhor nesse último capítulo são determinantes nesse relacionamento. Você vai ver um homem se relacionar com Deus de maneira com que nós temos muito a aprender. Se você vai no primeiro capítulo, você vai ver um homem justo, né, íntegro, reto, temente a Deus, que naquela ocasião do primeiro capítulo já tinha os seus filhos casados, mas mesmo assim ele era um discipulador dos seus filhos, um discipulador da sua casa, que se antecipava, né, aos problemas dos filhos. Se você for ver lá, ele tirava tempo a sós com Deus para clamar pelos seus filhos. Se porventura sim eles tivessem pecado contra Deus, Jó já estava ali para clamar ao Senhor pela restauração, né, pelo perdão dos seus filhos. Então era um homem extremamente tremendo, queridos. Um cara fantástico que você precisa aprender, que você precisa conhecer a história. Mas no decorrer do livro, né, você vai ver que coisas terríveis aconteceram com ele. Ele perde todos os filhos, ele perde todos os bens. Ele era um cara extremamente rico, extremamente próspero. Ele perde tudo que ele possuía, assim, perdendo o que tinha, perde o respeito, perde a honra na sociedade, perde a saúde, né, que foi talvez o ápice ali do seu problema, e ele fica à mercê de uma sociedade que discriminava as pessoas que passavam pelos problemas que ele passava, porque no caso ele estava com lepra, né, e os leprosos daquela época eram tidos como imundos e ficavam à mercê da sociedade, separados, não tinham contato mais com as pessoas que tinham outrora. E agora Jó se encontra nesse grande desafio, né, de permanecer fiel em meio a uma dificuldade muito grande. Para a gente compreender um pouquinho nesse texto, os capítulos que antecedem esse último capítulo que nós lemos, você vai ver um encontro ali de alguns amigos de Jó com ele, e esses amigos vêm até Jó, né? E assim como nós esperamos de bons amigos, quando nós estamos passando por uma aflição, por uma dificuldade, nós esperamos que esses bons amigos se acheguem, né, até nós e tragam palavra de ânimo, e tragam palavras que nos dêem uma visão, e tragam palavras que nos dêem um incentivo para que possamos continuar a nossa caminhada. Mas o que acontece é totalmente o oposto, né? Eu convido você a ler todo o livro de Jó para você compreender profundamente o que eu te falo. Mas resumindo aqui, chegando no último capítulo desse livro, que é o capítulo 42, esses três amigos de Jó, eles sofrem uma repreensão tremenda de Deus. Deus ira, né, com esses três amigos de Jó, porque a maneira com que eles lidam ali com Jó, a maneira com que eles se relacionam com Jó, é totalmente o contrário daquilo que Deus esperava com que eles fizessem naquele momento. E agora há um grande desafio, né? Porque Deus chega até esses três homens e fala: olha, o negócio é o seguinte, eu estou muito irado com vocês, e eu quero que vocês façam dessa maneira, e eu quero que vocês vão até Jó, porque a oração de vocês eu não vou escutar, mas se ele clamar por vocês, né, vocês vão até ele, e ele vai interceder por vocês até mim, e procedendo assim, alguma coisa vai acontecer, né? Eu vou aceitar a intercessão deles. Queridos, é aqui que eu quero chamar a sua atenção para três pontos que o Senhor falou de maneira muito profunda comigo, e trazendo, né, tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento na vida de Jó, e trazendo para os nossos dias hoje, vendo tudo que está acontecendo, vendo tantas tragédias, pessoas tão próximas de nós, né, passando por períodos tão difíceis.
E muitas vezes nós não temos entendido, né, o que Deus espera de nós, o porquê somos igreja, como nós vamos lidar com as situações do nosso dia a dia, de que maneira com que eu posso contribuir para a minha geração, naquilo que Deus espera de mim, de que maneira que eu posso ser pastor nesses dias, de que maneira que eu posso ser líder nesses dias, de que maneira que eu posso ser discípulos nesses dias, de que maneira que eu posso ser igreja nesses dias. E muitas vezes nós estamos, né, cegos, mas hoje Deus quer ampliar a sua visão, hoje Deus quer trazer algo novo para você enquanto igreja, algo novo para você enquanto discípulo, algo novo para você, talvez pastor que me ouve, de como você proceder nessa geração, porque a nossa concepção de igreja talvez já ficou para trás aquilo que nós imaginávamos. Hoje nós temos que rever os nossos conceitos enquanto igreja, hoje nós temos que rever os nossos conceitos enquanto impacto na sociedade que nós vivemos. E isso precisa ser feito urgente, porque algumas coisas precisam ser feitas hoje, algumas amanhã, não pode esperar. Senhor, fala conosco, papai. O título dessa palavra, queridos, é A Bênção dos Abençoadores. Tá bom? Se você quiser anotar aí, eu quero que você aprenda um pouquinho com isso. E aqui eu coloquei, né, lições que aprendemos com esse texto. E a primeira lição que o Senhor me ensina aqui é abençoar em tempos de crise. Pastor, por que desse ponto, né, abençoar em tempos de crise? Porque se você for examinar, queridos, no momento que Deus pede, né, para que Jó interceda pelos seus amigos, Jó estava no ápice do seu problema. Jó estava leproso, Jó tinha perdido filho, Jó tinha perdido a sua fortuna, Jó tinha perdido a convivência na sociedade, Jó perde tudo. E no ápice do seu problema agora, ele é desafiado a ser um abençoador. Abençoar em tempos de crise, que coisa difícil. Pastor, porque é muito fácil eu ser um abençoador quando me sobra algo. É muito fácil eu ser um abençoador quando está tudo bem. É muito fácil eu ser um abençoador quando a igreja me agrada. É muito fácil eu ser um abençoador quando o ambiente que eu estou é agradável, quando tudo vai bem. Mas o problema, queridos, é que nós somos desafiados a ser bênção em meio às circunstâncias que nos rodeiam. Nós não podemos escolher o momento certo de sermos discípulos, porque ser o verdadeiro discípulo é ser um discípulo o tempo todo, em todo tempo, porque é isso que Deus espera de nós. E Jó entende, né? E Jó, naquele momento, ele se torna um abençoador em meio à crise. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Segundo ponto, nós precisamos compreender o quanto Deus espera de nós. É tão interessante que nesse último capítulo, queridos, você vai ver a profundidade com que Jó, né, se relaciona com Deus, porque agora, naquele momento, ele para de olhar para as circunstâncias dele, ele para de olhar para o problema dele, ele para de olhar como ele estava, né? E no versículo 5 ele fala: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo no pó. E agora ele se submete a Deus de maneira muito íntima, muito profunda. E quando ele se submete ali agora, nos versículos subsequentes, nesse momento ele se prepara para o que havia de vir. E no momento que ele se quebranta diante de Deus, agora, posteriormente, Deus requer dele algo que seria extremamente doloroso. Como assim doloroso, pastor? Porque agora, queridos, Deus requer dele algo que ele precisava deixar de lado, algumas coisas que rodeavam, simplesmente para ser servo. E aí um desses pontos aqui vão complementando o outro, né? Primeiro, abençoar em tempos de crise. Segundo, precisamos compreender o quanto Deus espera de nós. E aí, para fechar e complementar os 3 pontos, algumas portas, queridos, só se abrem quando deixamos de lado o nosso problema e nos comprometemos com o problema do nosso próximo. Precisa entender isso, queridos, porque muitas vezes nós estamos tão fechados, né, no nosso problema, na nossa situação, na nossa circunstância, e às vezes Deus está pedindo com que algo seja feito por nós, e nós estamos tão enclausurados na nossa casa, na nossa vidinha, no nosso problema, que já achamos que é o maior do que todos, né? E nós deixamos de compreender o tamanho do nosso Deus. Mas o que acontece nesse capítulo, queridos, é um homem extremamente contrito e quebrantado diante do Senhor, que decide se humilhar na presença do Senhor, que se coloca à disposição do Senhor, e nesse momento, né, ele
ele se relaciona com Deus de maneira muito profunda, e agora Deus espera algo dele, queridos, que poderia mudar a história de pessoas que estavam ao seu redor, e também mudaria a história do próprio Jó, porém ele não sabia, né? E agora Deus fala para esses amigos: olha, vocês vão até Jó, e eu vou aceitar a oração dele. Eu queria que você marcasse o que eu vou te dizer agora, queridos. Jó, naquele momento, ele deixa de lado tudo que ele estava vivendo, ele deixa de lado todos os seus problemas. E no versículo 10, isso mesmo, versículo 11, vamos abrir lá? Versículo 10, queridos, versículo 10, olha, você vai entender o que acontece. Agora então, Jó, ele vai diante do Senhor, queridos, ele intercede por seus amigos. E quando você vê alguém intercedendo pelos seus amigos, talvez passando na sua cabeça: não, mas é porque nesse momento Jó já tinha tido a sua vida mudada, a sua vida já tinha sido restaurada. Mas quando você vai entender, queridos, no momento que Jó, ele clama ao Senhor, ele ainda estava leproso. No momento que Jó clama ao Senhor pelos seus amigos, ele ainda estava totalmente mergulhado naquele grande problema que havia afetado a vida dele. Mas no versículo 10, queridos, você vai ver a Bíblia dizendo que enquanto Jó clamava pelos seus amigos, a vida dele, a sorte dele foi mudada. Vou ler para você: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o quanto ele possuía antes. Meu Deus, fantástico, queridos. Agora a gente entende, né, que o Senhor espera que sejamos abençoadores em meio à crise. Não importa, querido, o que você está enfrentando, Deus espera algo de você. Não importa o que o Brasil está vivendo, Deus espera algo de nós. Se não fosse assim, não seríamos igreja. Se não fosse assim, não seríamos chamados. O problema, queridos, é que muitas vezes não entendemos o propósito de todas as coisas. Eu quero dizer para você: tudo está nas mãos do Senhor. Deus tem um propósito sobre tudo aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje, e Ele espera que a igreja tome uma posição, uma postura de ser abençoadores em meio à crise. Deus espera que façamos algo, que nos coloquemos à disposição dEle. Quando Jó é desafiado, queridos, ele poderia muito falar o seguinte: Deus, eu não vou fazer isso. Amigos, vocês chegaram diante de mim, me menosprezaram, me acusaram, eu não vou orar por vocês, esse é um problema de vocês. E poderia ter chegado diante de Deus e falar: Deus, como assim? Como o Senhor quer que eu clame pelos meus amigos, se eu estou nessa situação? Mas esse homem se submete, queridos, mesmo enfermo, mesmo naquela terrível circunstância. E através da vida dele, a vida dos amigos dele foi mudada. E quando ele clama ao Senhor pelos seus amigos, Deus restaura a vida de Jó. Meu Deus, quero repetir os 3 pontos para você. Primeiro, abençoar em tempos de crise. Segundo, compreender o que Deus espera de nós. Terceiro, existem portas, queridos, que só se abrem quando deixamos de lado o nosso problema e nos comprometemos com o problema do próximo. Isso se chama, queridos, eu gosto muito de falar sobre gratidão, né? Completo 13 anos no início do próximo ano de ministério pastoral, e uma das coisas que eu sempre falo muito é sobre gratidão. E quando nós sabemos reconhecer quem é Deus, existem portas que serão abertas na nossa vida, queridos, que nós jamais imaginaríamos. E no momento que nós colocamos, né, a nossa vida à disposição do reino de Deus, portas se abrem sobre nós, que não seriam abertas por talvez nenhuma outra atitude. A sorte de Jó, a história de Jó foi mudada, queridos, porque ele entendeu quem ele era. Ele é um abençoador em meio à crise, ele se coloca à disposição do Senhor, e ele tira a visão do próprio problema, e ele se coloca como intercessor daqueles que estavam do lado dele. Isso é cumprir o chamado de Deus. Glória a Deus. Eu quero concluir com algo que o Senhor falou muito comigo, e eu quero que você compreenda bastante. Já estamos concluindo, queridos. É tempo da igreja invisível se manifestar. Queridos, eu estou aqui hoje, você não está vendo, mas eu tenho 50 bancos na minha frente, e nesses 50 bancos existem 3 pessoas. Está aqui Jackson, meu amigo, né? Ministrou o louvor. Está aqui Euler, o nosso
cara que faz essa transmissão chegar até você, Daniel, que está cuidando do som, que faz até o som chegar em você. Então, queridos, a igreja não está aqui, e muitas vezes tivemos a concepção de que igreja é estarmos apenas reunidos entre quatro paredes, cada um no seu mundinho, né, no mesmo lugar, mas cada um no seu quadrado, no seu problema, no seu banco, e termina o culto e vamos embora. E eu tenho falado há alguns dias, já falei para algumas pessoas sobre a igreja invisível. Hoje nós estamos vivendo o período da igreja invisível. O que seria essa igreja invisível, pastor? É o dia, igreja invisível, queridos, é onde você entrega o seu dízimo e ninguém está vendo, mas o seu dízimo nunca foi tão importante. A igreja invisível, queridos, é quando você não está dentro do templo orando em alta voz e ninguém está vendo você orar, mas a sua oração não foi tão importante na história. Nunca foi tão importante ser igreja, queridos, quanto nos dias de hoje. E eu gosto muito de dizer, isso quem diz é a Bíblia. Nós somos o sal e a luz desse mundo. O mundo está de pé porque existe a igreja. Nós somos o tempero, nós somos a estrutura que mantém o mundo de pé. E precisamos entender isso. E hoje nós somos a igreja invisível, espalhada em muitos lugares, né? Divididas no sentido corpo, mas presentes. Precisamos estar presente, causando impacto nessa geração. A sua oração nunca foi tão importante, queridos. O fato de ser igreja nunca foi tão importante. Você acolher e acudir o necessitado nunca foi tão importante, mas acolher e acudir o necessitado, meu irmão, não é você ir na rua, entregar uma cesta e tirar uma selfie, postar na rede social, para que todo mundo veja o que você faz e fala, nossa, como ele é bom, olha como essa igreja... Não, queridos, a igreja invisível é aquela que causa um impacto sobrenatural, né, no meio que ela vive, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Não é como a oração do fariseu, né, que orava lá em alto e bom som, bonito, com palavras lindas. Não, queridos, precisamos ser a igreja simples, mas eficaz, a igreja que ajuda, a igreja que se coloca à disposição, a igreja que ora pelo enfermo, né, a igreja que ninguém está vendo, mas está causando algum impacto na sociedade que ela vive. O contrário disso, queridos, o contrário disso não somos igreja, né? Eu sei que estamos muito aquém, estamos muito longe, precisamos crescer muito, precisamos melhorar a nossa qualidade enquanto sal, precisamos melhorar a nossa qualidade enquanto luz, enquanto igreja, porque é isso que Deus espera de nós. Resumindo tudo isso para dizer para você, queridos, que hoje você precisa tirar um pouco da sua visão para o seu problema, né, do seu problema, e começar a ser abençoador, e começar a ser um intercessor, começar a clamar por essa geração, começar a clamar pelo presidente da república, pelo governador do estado de Goiás, pelos governos e políticos que estão aí, começar a clamar pelos médicos, né? Começar a clamar pelos pastores. Os pastores estão vivendo dias difíceis e precisam do clamor da igreja, precisam da cobertura da igreja. Tempo da igreja invisível se manifestar, né? Uma igreja fiel, uma igreja intercessora, uma igreja abençoadora. Nunca foi tão importante ser igreja, queridos. Eu quero encerrar com uma frase que me marcou muito hoje, que o Senhor colocou na minha mente, né? Obedeça, no tempo oportuno você entenderá. Isto é o que Deus espera de nós. Porque o contrário disso, querido, nós queremos entender primeiro. Pastor, me faça entender, ou melhor, né? Deus, me faça entender o que eu preciso fazer. Não, queridos, faça primeiro, obedeça primeiro, clame primeiro. Depois nós iremos entender. Hoje nós não entendemos o porquê do que está acontecendo com o mundo. Amanhã entenderemos. Hoje talvez você não está entendendo profundamente o que Deus espera de você, mas obedeça, amanhã você entenderá. Quando foi pedido para Jó clamar pelos amigos, ele jamais imaginava que aquela seria a ferramenta de transformação na vida dele. Ele jamais imaginava que enquanto ele estivesse abençoando os amigos, se colocando como intercessor na vida deles, que Deus mudaria a história deles. Talvez o que Deus espera de nós, queridos, é que saiamos do nosso casulo e sejamos abençoadores da nossa geração. Hoje você talvez está em casa, não pode sair das quatro paredes, mas você pode usar o seu aparelho, o celular, para fazer uma ligação de ânimo para a pessoa que está aflita, para orar pelo enfermo.
para procurar aquele amigo seu que está precisando de uma ajuda financeira e fazer uma transferência para ele, quem sabe? É deixar um pouquinho de lado o nosso problema e assistir às necessidades uns dos outros, né? É o que Deus espera de nós. Queridos, que essa palavra possa falar de maneira muito profunda com você. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de nós. Que sejamos igreja. E hoje, a igreja invisível. Amanhã estaremos todos juntos aqui, queridos. Se você ler o texto, né, terminar lá o capítulo que nós lemos, você vai ver que Jó passou por aquele vale. Teve uma nova família, teve vários outros filhos. Foi muito mais rico do que era. A vida dele se tornou normal novamente. Ele voltou à sua rotina, ele voltou a ter o respeito da sociedade. Na cabeça dele aquele momento nunca passaria, mas passou. E depois ele viveu mais 140 anos com uma família linda, feliz, próspero. Para muitas pessoas o mundo acabou. Não acabou, queridos. Deus ainda requer algo de nós. Tudo isso vai passar. Mas como nós nos lidamos, como nós nos portamos e nos comportamos como igreja nos dias de hoje, vai determinar muito em quem seremos amanhã. Porque nós não podemos passar por esse problema, por essa dificuldade e termos a mesma vida medíocre. Nós precisamos sair mais fortes. Você precisa sair mais forte do que desse momento que você está enfrentando, desse momento que você está vivendo. A igreja precisa ser mais forte após o que nós estamos enfrentando. O dia que nós voltarmos, queridos, para este lugar e tivermos os nossos momentos de comunhão aqui do lado e estarmos adorando o Senhor juntos, ceando juntos, nós precisaremos ser ainda melhores enquanto igreja do que fomos. Está muito difícil? Seja um abençoador. Está muito difícil? Observe o que Deus espera de você. Está muito difícil? Tire a sua visão do seu problema e seja um abençoador, e Deus vai mudar a história da sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra que é viva, que é vida e eficaz. Que cada um dos irmãos que me ouviram, que estão me ouvindo nesse momento, sejam impactados por tua palavra, que é viva, que a tua palavra possa alcançar cada coração, gerando transformação, que possamos entender o que é ser igreja, que possamos nos colocar na posição que o Senhor espera de nós, e que sejamos sal e luz em meio às trevas, sal e luz em meio às dificuldades, sal e luz em meio a essa pandemia que estamos vivendo, sal e luz em meio a tantos problemas que nos rodeiam, porque certamente o Senhor vai mudar essa história. Nós cremos, vai de encontro a cada vida agora, vai de encontro a cada coração, vai de encontro a cada casa, Pai. Restaura a sorte de cada vida, restaura a cada família, restaura cada casamento, restaura cada casa. É o meu clamor em nome de Jesus. Pai, que a tua igreja desperte para o que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus.